A paz de Cristo Jesus para todos, meus amados. Sejam bem-vindos a mais um conteúdo deste canal. Que a paz de Cristo esteja com vocês nesse dia. Que Jesus derrame sobre a vida de vocês unção de conquista, unção de vitória. Que o exército celestial do Senhor entre no teu campo de batalha, seja ele qual for, seja nas finanças, na saúde, na vida espiritual, na vida sentimental. Que o exército do Senhor entre e te traga a vitória nesse dia. Amém, meus amados. Que o sangue de Jesus cubra a tua vida em todas as áreas neste dia. A paz de Cristo para todos. Que Deus te abençoe. Hoje nós vamos refletir em Amós 3, versículo 7. É um versículo bem conhecido. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus profetas e servos. Mas, meu irmão, tome cuidado. Nem sempre Deus vai revelar tudo ao seu profeta. Esse conteúdo de hoje é também um alerta para vocês, porque tem muito profeta nas igrejas, no YouTube. Tem muitas pessoas que se dizem profetas de Deus, mas não são. Estão usando a palavra, usando a fé do povo para obter benefícios próprios. Vocês estão me entendendo? Então tenha muito cuidado. Claro que nós temos profetas, ainda temos sim. Temos bons profetas, tem igrejas que têm profetas realmente. Tem profeta no YouTube também, profetas verdadeiros do Senhor. Mas temos que ter cuidado que tem muitos falsos profetas. Então não acredite em tudo que você vê na internet. E quando é verdade, meus irmãos, acontece. Se concretiza o que o profeta falou. Mas quando não é Deus que está falando, quando é a carne que está falando, não vai se concretizar nada. Então preste atenção. Tem muito profeta que está enganando as pessoas. Preste atenção, mas há profetas sim. No nosso mundo ainda tem bons profetas, mas são poucos. Então vigie. Vigie muito. Amém? Vamos ao conteúdo, meus irmãos. Meus amados, esse versículo que eu acabei de citar, nós vamos fazer uma análise dele do contexto histórico, tá bom? Amós, ele traz uma revelação de Deus para Israel. O povo estava desobedecendo a Deus mais uma vez, endurecendo o coração e não queriam cumprir a vontade de Deus. E Deus usou o profeta Amós para despertar o povo. Mas o povo não queria obedecer, meus irmãos. Foi difícil Amós convencer aquele povo. Eles não queriam se converter dos seus maus caminhos. Eles queriam continuar no erro. E Deus estava furioso com isso. Na revelação de Amós, Deus traria castigo e desastre a Israel. Até na sua ira, Deus é misericordioso. Sempre advertiu o seu povo por meio dos profetas, quando ia trazer juízo, julgamento para o povo. Então, meus irmãos, essa mensagem do profeta Amós foi para aquele povo, naquela época, que estava desobedecendo a Deus. Temos ainda nesse mundo bons profetas de Deus realmente, que Deus não vai fazer nada sem antes revelar aos profetas. Então quer dizer que Deus só revela a eles? Não. Isso não existe, meus irmãos. Vários profetas foram usados por Deus para advertir o povo que estava em pecado, em desobediência a Deus. Um exemplo disso foi o profeta Jeremias, meus amados. O profeta Jeremias foi usado por Deus. Ele falou da vitória de Babilônia e destruição de Jerusalém. A Babilônia seria um instrumento nas mãos de Deus para executar seu juízo contra aquele povo que estava em desobediência naquela época. Esse é um exemplo que Deus usa os seus profetas para trazer juízo.
O cativeiro de Israel, meus amados, foi por causa dos graves pecados. O povo persistia em cometer pecados horríveis, principalmente a idolatria. Eles praticavam a idolatria, eles adoravam deuses pagãos, e isso era uma abominação aos olhos do Senhor. E hoje ainda é. Deus odeia idolatria. Ele é o único Deus que deve ser adorado. Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Outro exemplo é o profeta Elias, meus irmãos. O profeta Elias foi usado por Deus para trazer juízo ao povo que estava em pecado naquela época. O profeta Elias fechou os céus para que não chovesse por 3 anos e meio, trazendo o juízo de Deus sobre o povo. No livro de Deuteronômio temos outro exemplo de desobediência. Moisés, ele orou e suplicou para que Deus não aniquilasse Israel. Meus irmãos, o povo é terrível. Deus tinha tirado o povo da servidão do Egito naquela época. Mas Israel era um povo teimoso, desobediente. Mal eles tinham saído do Egito, já estavam se rebelando, desobedecendo a Deus. Eles prometeram obedecer à lei de Deus, mas quebraram a promessa, o juramento que eles tinham feito. E na Bíblia, meu irmão, a Bíblia está repleta de relatos em que o povo se rebela contra Deus e seus mandamentos. Então, meus amados, Deus vai sempre avisar, Ele vai sempre revelar quanto aos juízos, para que você tenha chance de se arrepender, de mudar o seu futuro. Quando você está no caminho errado, Deus sempre revela e te adverte, assim como Ele fez no passado. Ele usou os profetas dele, vários profetas, para advertir o povo em relação ao juízo, em relação ao pecado que eles estavam cometendo. Estava subindo as narinas de Deus e Deus estava indignado, como eu já falei, ele estava furioso. E isso não é diferente nos dias de hoje, né, meus irmãos? Hoje continua a mesma coisa, o povo continua desobedecendo, o povo não quer saber de Deus, só quer o mundo, o povo só quer o mundão. Eles acham que o mundo tem o que oferecer. Mas, meus amados, em relação às bênçãos que Deus tem para nós, em relação a essas bênçãos, os favores de Deus para nossas vidas, Ele nem sempre vai usar os seus profetas para nos falar, para nos revelar tudo. Ele usa os profetas sim, ele usou antes, ele usa hoje também, para revelar os juízos, para nos orientar, nos alertar em relação aos erros, aos pecados que nós estamos cometendo, como eu já falei antes, para que a gente possa se arrepender e depois não ficar falando, Deus não me avisou, aconteceu isso e Deus não me avisou. Deus avisou sim, você que não deu ouvido. Então, meus amados, Deus nem sempre vai revelar tudo. Ele pode revelar umas coisas e outras não. Outras ele vai te surpreender, amém? Então, a verdade é que nem tudo Deus vai revelar aos seus profetas. Não é só aos profetas que ele revela. Deus revela a quem ele quiser, porque é Deus. Ele é Deus e ele sabe de todas as coisas. Deus usou uma jumenta, uma mula, para falar com Balaão. Balaão não estava dando ouvido, ele usou a boca do jumento para falar com Balaão. Então Deus fala com quem ele quiser. Ele mostra, ele revela a quem ele quiser. Não é só por meio dos profetas. Amém, meus irmãos? Como eu já falei, tem muitos profetas de Deus que Deus revela sim. Mas Deus nem sempre vai revelar tudo. Amém? Se fosse assim, meus amados, que Deus só revela os profetas e revela tudo, muitas coisas não fariam sentido. Um exemplo disso, vamos ver um exemplo disso. Para que buscar a Deus então, meus amados? Para que você vai buscar a Deus em oração e em jejum? É mais fácil esperar o profeta falar, não é não? Já que o profeta é quem fala, o profeta é quem revela, para que eu vou perder meu tempo orando? Entenderam? E para que buscar a Deus, a quem não vemos e não ouvimos audivelmente? É melhor e mais fácil buscar o profeta, que vemos e ouvimos. Entender, meus irmãos, como isso não tem lógica? Deus só vai revelar os profetas? Não, de forma alguma. Deus nos revela também o que Ele quer. Mais um exemplo que eu vou te dar. Muitas vezes, Deus nos revela através de sonhos. Quando estamos buscando resposta de Deus em alguma coisa.
Nós entramos em oração, em jejum, buscando constantemente, e Deus nos revela. Ele também nos revela, nos avisa quando estamos em situações perigosas. Ele nos revelou e ele não precisou de auxílio de profeta para nos revelar. Simplesmente nós oramos, pedimos, clamamos e ele nos revelou algo que a gente estava pedindo. E ainda revelou mais: perigos no nosso caminho. Então ele não precisou do auxílio do profeta para revelar. Entendeu, meus irmãos? Eu vou citar alguns exemplos bíblicos que Deus não revela tudo aos seus profetas, tá bom? Nem tudo ele vai revelar. Ele revela o que ele quer, o que ele achar que ele deve revelar. Outras coisas ele não revela. Ele deixa para revelar depois, ou então não revela, porque ele é Deus e ele sabe de tudo. O primeiro exemplo, meus amados. Deus revelou a Davi, pelo profeta Samuel, que ele seria rei. Mas Deus não disse quando, nem como, nem onde. Entenderam? Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas, mas nem sempre Ele vai revelar tudo aos seus profetas, e nem a você, e nem a mim. Continuando a história de Davi, meus irmãos. Davi pensou que seria rei de todo Israel, mas Deus o fez rei de apenas uma cidade, Judá. Imagina, meus irmãos, se Davi perdesse a fé em Deus, porque para ele se tornar Deus, ou para ele se tornar rei de Jerusalém, se eu não me engano, na Bíblia, passaram-se 10 anos. Davi passou por muita luta, por muitas tribulações, ele teve que vencer muitos leões e derrubar muitos Golias para se tornar rei de Jerusalém. Rei de Jerusalém não, meu irmão, rei de Israel. Rei de Israel. Outro exemplo, meu irmão. Deus revelou a José que ele iria governar, mas não revelou que ele seria vendido como escravo pelos seus irmãos. Seus irmãos, com inveja dele, venderam José como escravo. Deus também não revelou que ele ficaria preso injustamente, e também não revelou que ele seria governador após interpretar o sonho do faraó. Então, meus irmãos, é mais um exemplo que Deus nem sempre vai revelar tudo. Ele revela o que ele quiser. Abraão, por exemplo. Outro exemplo, Abraão teve que esperar no Senhor 25 anos para ter o filho que ele tanto pediu. Deus revelou que ele teria um filho, mas não disse quando isso aconteceria. Amém, meus amados? Então, meus irmãos, se você tem promessa de Deus, se chegou algum profeta e te revelou algo, alguma coisa da parte de Deus, ou foi Deus que te revelou em sonho, em alguma visão, não sei. De alguma forma Deus te revelou algo, mas você já sabe quando e onde isso vai acontecer? Você já sabe o que você vai enfrentar? Quais gigantes derrubar e como irá conquistar essa promessa? Então, meus amados, Deus não revela tudo a você. Ele revela o que Ele quer. Amém, meus irmãos? Essa é a mensagem de hoje. É um alerta também para vocês terem cuidado com os falsos profetas, que há muitos enganadores por aí. A paz de Cristo esteja com vocês. Se inscreve no canal, meu irmão e minha irmã. Nos ajude a crescer esse canal no YouTube, semeie esse conteúdo para outras vidas, para que Deus possa estar entrando na vida deles. Amém, meus amados? Até o próximo conteúdo deste programa.